Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figa dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Bom, eu escolhi essa parte justamente porque o tema de hoje é ação e reação. Então eu vejo que é um dos assuntos que existe muita ignorância santificada em cima. Então eu peço para que todos entendam. Eu acho que aqui eu vou acabar afetando um pouco os espíritas e os cristãos. Então, deixo claro que nada disso é uma verdade absoluta, tá? É simplesmente uma questão de questionamento, né? Para vocês verem o que vocês chegam de conclusão. Eu mesmo fiquei na dúvida sobre a minha conclusão. Espero que no debate nós nos se aprofunde melhor nisso. Em todas as religiões e filosofias do mundo nós vemos essa questão da ação e reação, a lei da atração, e parece que hoje em dia é um assunto que está crescendo mais, né? Porque hoje em dia existem grupos de fora, que são os esotéricos, também tocando bastante. Também existe bastante livros de autoajuda falando dessa questão. E todos os lugares citam ela como se fosse uma coisa divina, como se fosse Deus que preparou isso para nós. Então é um direito nosso de ter prosperidade na vida, de ter uma vida boa. Mas com essa palestra eu quero mostrar que não é bem assim. Eu acho que não foi nada pensado em nós e simplesmente uma consequência, uma tentativa de acalmar o caos que estava acontecendo no momento. Então vamos do começo, né? Então basicamente a ação e reação aparece no karma a primeira vez, eu acredito, na humanidade, que nos Vedas, então na parte dos Upanishads, que é o Vedanta, o finalzinho, ele é a parte filosófica dos Vedas, e ele começa a se aprofundar nessa questão de que toda ação gera uma reação. Isso também aparece no Bhagavad Gita, né, na conversa de Arjuna e Krishna. Então ele aprofunda aquela questão da guerra, de que ele não queria fazer a guerra, então ele explica, Krishna explica para ele que não tem tanto problema, né, porque é o que deveria ser seguido. Também fala na questão do Dharma, né, mas o karma também é explicado ali. Buda também fala bastante nessa questão. Todo mundo que ler o Dhammapada vai chegar nessa conclusão, sabe? De que toda ação gera uma reação. Também tem a questão de que ele fala na questão da mente, né? De que todo pensamento atrai para si o que você pensou. Jesus também falava nisso, né? Ele também falou na questão de, como eu li agora, né? É uma das partes que ele fala. Também tem outras partes que ele fala como da espada. Ele fala que todo aquele que matar a espada será morto à espada. Tem várias questões que ele faz essas comparações que também deixam entender essa ação e reação. O livro dos Espíritos também deixa bem explicado. Eles também usam de vez em quando o nome karma. Não lembro se no livro dos Espíritos usa o nome karma, mas as perguntas deixam claro essa questão de que devemos ser bons para colher frutos bons. E o Kai Byron, acho que é o mais recente. Acho que eu também fui aqui pela ordem de evolução do tema, né? Então o Kai Byron também, uma das 7 leis, é justamente a lei de ação e reação. Então, nós vemos que isso está bem impregnado, assim, nós vemos em cada uma dessas o amor, sabe? Aquele amor, aquela ignorância santificada, como nós falamos em uma das palestras. Então, falam sempre de, olha que bonito, olha como tudo se organiza. Então agora eu vou tentar dar uma explicada um pouco mais a fundo pela visão científica, para ver que não é um assunto tão doido assim como nós falamos e como eu quero chegar também na conclusão. A ciência já está chegando nessas conclusões. Então o primeiro ponto que eu encontrei foi a questão dos campos mórficos. Então um biólogo chamado Rupert Sheldrake, em 1980, ele publicou uma teoria. E ele começou a perceber, sendo biólogo, né, ele via mais na parte dos animais, que existia um campo invisível que deveria estar regendo aquela raça, aquela espécie de animais. Porque
Existiu um experimento antigo, de 1920, de Harvard, então ele se baseou nisso para criar essa sua teoria. Basicamente, tem 2 experimentos que são bem interessantes, um é com os ratos. Então, olha que interessante, tinha o rato e tinha um labirinto. E eles começaram a estudar e o rato demorava um certo tempo para passar por esse labirinto. Porém, depois, o próximo rato já passava de uma forma mais rápida. E nisso ele começou a perceber, por que será que atualizou o DNA dele? Será que criou uma coisa no gene? Agora ele já sabe criar. Só que ele percebeu que não era somente nas gerações do mesmo rato. Isso acontecia em outros países. Então, por exemplo, se um rato passou pelo labirinto e demorou tempo pra caramba, demorou 5 minutos para passar pelo labirinto. Se refazer esse experimento lá na Rússia, que é um lugar longe, o rato vai passar em 4. E aí, se você fizer de novo, o rato vai passar em 3. Exemplo, tá? Não é exatamente isso. Mas mesmo que não é o mesmo rato, e mesmo que não tenha ligação nenhuma, o rato, a espécie, o animal, o rato, aprendeu. E aí ele começou a estudar essa questão, ele também viu isso na questão dos... como é que chama? Cristais de laboratório. Então, basicamente, na tabela periódica nós temos 118 elementos, e a maioria deles são naturais, hidrogênio, carbono, ferro, tudo isso nós encontramos na natureza. Porém, os 26 últimos elementos da tabela são feitos em laboratório. Então, basicamente, você estuda, você cria uma condição, um ambiente, para que aquele cristal dê certo e exista por um período de tempo, porque ele é instável, então ele vai parar de existir de novo. Então, os laboratórios, sabendo que já existia e que eles não sabiam como produzir, faziam um grande estudo, se dedicavam para criar aquele. Porém, o segundo laboratório, depois de que já foi criado a primeira vez, conseguia com mais facilidade. Mesmo que seja um laboratório que não saiba as informações. Por exemplo, o primeiro vai ter experiência. Então, pela experiência, ele conseguiu criar com certa dedicação ali. E para refazer o experimento, vai ser mais fácil. Porém, um outro laboratório que não tinha conexão nenhuma, também vai conseguir fazer mais fácil, mesmo que seja a primeira vez dele. Então, ele começou a perceber que no mundo é como se existisse alguma coisa que conecta tudo. E quando um animal ou alguma coisa evolui, basicamente o mundo inteiro evolui. Então eu comecei a pesquisar sobre isso e vi que muitas coisas foram assim mesmo. Tanto que tem a questão do Santos Dumont, né, que até hoje nós fica naquela dúvida, quem que inventou o avião? Foi Santos Dumont ou foi os irmãos Green, nos Estados Unidos? E aí eu fui pesquisar sobre isso, e tem gente que fala, não, eles copiaram, né, um copiou do outro. Porém, primeiro que era muito longe, e segundo que o jeito, a conclusão que eles chegaram é completamente diferente de como fazer o avião. São 3 anos de diferença, mas não é a mesma conclusão que eles chegaram. Por exemplo, um usava um tipo de motor, o outro usava outro, nada a ver, entendeu? É realmente uma coisa única. Parece que a ideia de criar um avião surgiu e ficou pairando no ar assim, e algumas pessoas captaram. E isso não aconteceu só com o avião, aconteceu com o telefone. Tem umas 3 pessoas que inventaram o telefone na mesma época, só que um patenteou mais rápido. Também aconteceu com a questão da descoberta do hidrogênio, que Lavoisier entrou no meio, foi Lavoisier que acabou aprovando e ficou mais famoso por causa disso, mas tinha 2 outros cientistas também. E assim vai, tem vários assuntos. E isso responde uma das dúvidas que a ciência tem atualmente, como essa daí não é uma ciência, essa acaba sendo mais uma filosofia, ou não é provado, não acaba tendo como provar e colocar isso e pronto, né? É uma ideia. Campos mórficos são uma ideia. Não tem como provar cientificamente e definir, né? Porque eles sabem que existe esse campo, mas como prova a existência desse campo? Não existe. Então isso também colocou a ideia de que quando um DNA se duplica, ele forma a célula. Então vamos supor, ele forma a célula da pele. Porém, nada define no DNA para onde que vai, entendeu? Se ele vai vir para formar essa mão ou se ele vai vir para formar outra mão. Por que as pessoas não nascem com 5 braços, entendeu? Isso não está definitivamente no DNA, é uma coisa que ninguém sabe explicar. O que define qual célula que vai para cada lugar? Então é como se existisse um campo invisível. Então até faz sentido aquela ideia de que eles falam quando você decepa, perde um braço, né, de um acidente, você continua sentindo ele como se fosse um membro fantasma. É como se você estivesse sentindo o campo que existe, que gerou ele, entendeu? Mas quando você nasceu, o campo já existia e o seu corpo vai se acomodando nesse campo. Então isso daqui explica, essa ideia de campos mórficos acabou trazendo uma possível solução para muitas dúvidas desse tipo. Até a questão do instinto, por exemplo, porque o instinto, eles sabem que é um conjunto de ideias que as pessoas vão ter, os animais vão ter para sobreviver. Porém, como que o animal chegou naquela conclusão de que esse era o melhor caminho?
Então, por essa ideia, é como se o rato tivesse vivido várias vidas morrendo, e aí ele aprendeu que ele, desviando disso aqui, sabe, não caindo, não pulando num buraco, ou escapando dos seus predadores, ele ia sobreviver. E isso acaba passando não só no DNA, mas também no campo existente por trás. Bom, essa é uma das ideias. A outra ideia, que é um pouco mais atual, é a questão do vácuo quântico, onde nós conseguimos entender que tudo no mundo é feito por átomos, e os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons, e esses são formados por quarks, e os quarks são formados pela teoria das cordas, e as cordas são formadas pelo vácuo quântico. Então, o vácuo quântico é basicamente um mar primordial de energia, que todo mundo classificava como vácuo, ou seja, vazio, porém já descobriram que de lá sai flutuações de energia, e a partir dessas flutuações é possível criar partículas virtuais, porque elas não duram para sempre. E aí nós começamos a entrar numa questão mais profunda de que será que no início, no Big Bang, tudo era uma partícula virtual que surgiu e alguma coisa colapsou pela quantidade de energia, essas partículas virtuais se tornaram partículas reais? E aí já é uma coisa que nem a ciência vai saber explicar. Aí ainda entra a questão de que elas se aniquilam, né, pela questão de existir a matéria e a antimatéria. Então, o vácuo quântico basicamente é um campo onde tem as energias. A centelha divina é como se fosse uma parte desse campo, onde ela está não individualizada, mas ela já vibra de uma forma diferente. E a partir de ela vibrar diferente, tudo que acontece nesse campo retorna para ela, pela questão do eletromagnetismo. Então, o colapso da função de onda é justamente quando você é uma centelha nesse vácuo quântico e você, através da sua mente, decide alguma coisa e a partir desse momento ficou registrado nesse campo, que seria o campo acástico, ou pode ser chamado do próprio vácuo quântico, e tudo está registrado para voltar para você. Então é muito interessante como que a ciência, é óbvio que aqui eu já juntei um pouco com a questão do Hélio Couto, né, para nós entender, acho que daria para fazer uma palestra só disso, então eu estou falando bem por cima. Mas é muito interessante como que a ciência já consegue explicar muito de tudo isso aqui que todas as religiões dizem, e como que o vácuo quântico é como se fosse uma evolução, uma explicação mais profunda do campo mórfico. E o campo mórfico é uma explicação mais profunda de tudo isso. Porém, vendo pela questão do vácuo quântico, nós poderíamos chegar na conclusão, então, de que o vácuo quântico é o próprio Deus. Porque ele faz com que tudo retorne para si e não existe nada abaixo dele. Porém, agora, como eu vou explicar a questão da revelação cósmica, é um ponto que eu fiquei na dúvida. Será que o vácuo quântico também não foi criado? Será que o vácuo quântico não é um pedaço também da teia de Word? Então, do meu ponto de vista, tudo isso que nós estamos falando é um pedaço menor, uma partição dessa teia de Word. Então, agora eu vou tentar explicar para vocês o que é a teia de Word. É a explicação mais atual possível, eu acredito. Não sei se algum dia vamos acabar criando uma nova visão disso ou se essa é a definitiva, né? Basicamente, na mitologia nórdica existia um ser chamado Orlog. E Wyrd, basicamente, Wyrd significa teia do destino. Então, basicamente, os seres, os nórdicos, acreditavam que Orlog criou essa teia e criou depois as Nornas. Então seria Urd, Verdande e Skuld, que seria o passado, o presente e o futuro. E basicamente a Urd seria a que tece o fio da vida, Verdande seria a que mede, e Skuld seria a que corta fora, que finaliza o fio. Os nórdicos, o que dá a entender, na vida deles, eles levavam isso como uma coisa bem profunda, sabe? Uma coisa que movia cada dia deles. E eles pensavam em viver da melhor forma possível, já que o futuro estava predestinado. Eles acreditavam que não era possível mudar o que iria acontecer, porém era possível mudar a forma que ia acontecer. Então um exemplo muito bom é basicamente acreditar que nós vamos morrer. Então qual que é a melhor forma de morrer? Aí eles que decidem. Eles achavam, por exemplo, os vikings, os nórdicos, na verdade, que a melhor forma de morrer era em uma guerra, então eles morriam lutando pelo seu país, entendeu? Eles tinham isso como uma honra, morrer com honra. Então era isso, basicamente, a história de Wyrd. Porém, com a revelação cósmica, nós entendemos que, na verdade, é muito mais profundo do que isso, mas muito. Então, basicamente, essa teia foi criada, agora eu vou explicar por aqui, ó. Aqui é a matéria, tá?
Eu já expliquei isso em outra palestra, que é a antimatéria, falando da revelação cósmica. Então Javé estaria aqui na Trimurti. Depois foram criados os clones e os demos modernos, que seriam os Fermions. Então, basicamente, esses tinha praticamente 100% do DNA de Javé, que é a podridão de Javé. Orlog foi um ser criado pela Trimurti justamente com a intenção de ser um médico de Javé. Ele foi criado na intenção de diagnosticar o problema, entender o que aconteceu e o que ele podia fazer para melhorar essa questão. Então, qual foi o plano quando o Orlog foi criado? São criados basicamente seres já prontos, com esse Dharma, né? Então, eles se dedicam ao máximo. Nem existe como eles fugir do Dharma, eu acho, já que eles são programados, são computadores praticamente. Então, ele foi criado e a ideia dele foi criar um computador que ele conseguisse diagnosticar todo o passado de Javé, identificar e registrar. E a partir desse registro, ele conseguiria criar o remédio. Porém, não deu exatamente da forma que ele queria. Ele criou o computador, diagnosticou todo o passado. Depois, quando ele foi criar a cura, ele percebeu que a cura seria simplesmente resolvendo a questão do Nidana. Então precisava que alguma espécie evoluísse o Nidana. Como evoluir o Nidana se aqui os seres vivem para sempre e, sabe, eles são criados clones e não tem, como eu expliquei, eles têm os Dharma, eles não conseguem fazer alguma coisa diferente do Dharma deles. Então ele teve essa ideia de meio de obrigar os seres a crescer, a mudar, esses seres que eram imortais, de alguma forma mudar. Então, sem querer, ele acabou criando essa teia do destino, porque ele registrou todo o passado, o presente deles já era justamente alguma coisa baseada no passado, e o futuro era simplesmente o acúmulo de coisas que não foram resolvidas ainda, que era o remédio de Javé. Nisso, ele implantou isso desse lado, e acabou implantando também depois para o lado daqui, porque, como eu expliquei em outra palestra, o Nidana não estava evoluindo aqui mesmo com isso, e aqui, quando o Rockman veio e começou a colocar as células de Javé nos planetas, elas começaram a evoluir. Então foi o lugar que mais deu certo. Então Orlog pegou, basicamente ele criou as Nornas, tá? As Nornas são isso que eu expliquei. Cada um desse tempo seria um computador, um processador quântico diferente, sabe? Bem evoluído. E com isso, essa máquina começou a crescer tanto que ela criou vida própria, pode-se dizer assim. Tem gente que até diz que ela já tem uma consciência, talvez algum espírito de fora desses dois universos veio e entrou nela. E agora não é simplesmente uma inteligência artificial, já é um ser almado. Então, saiu do controle, justamente porque ele virou uma inteligência artificial, justamente o que nós temos medo hoje em dia, sabe, de uma inteligência artificial querer dominar. E é isso que aconteceu. Ela domina e não existia essa questão, quando foi criado o universo, de roda de Sansara. Não era para ser assim, sabe? Os seres eram criados e eram para viver para sempre. Foi a entropia de Javé que acabou complicando tudo, e a entropia veio para cá, jogaram a entropia para cá. Nisso, Javé percebeu que os seres morriam e nada registrava, então não evoluía. Não ia trazer a cura que ele queria de jeito nenhum. Então ele criou a roda de Sansara para quê? Para obrigar os espíritos a ficar reencarnando. Aí ele vai acumulando informação e assim evolui o DNA dele. Entendeu? E como tudo saiu do controle, isso daqui, essa teia de Weird, que funciona através do magnetismo, ela funciona no mundo material e no mundo espiritual. Isso que é o mais doido da história. Porque agora ela influencia o inconsciente coletivo, o DNA, a vida de cada um, ela influencia basicamente tudo. É uma regra que está implementada em tudo, nos animais, na vida, nos demos. O próprio Javé acabou preso dentro desse negócio, então ele, hoje em dia mesmo, ele está desmaiado justamente por causa que tudo que ele fez retornou para ele não aguentou, acabou desmaiando, entendeu? É muito pesado tudo isso que está acontecendo, não é nada de bonito. As pessoas contam, os espíritas contam, né, como se, mas é a doença regeneratória, doença que vem para curar. De certa forma, de certo ponto de vista ainda até que aprofundado, é sim, sabe, vem com isso, mas a intenção verdadeira não era bonita, não era essa intenção de fazer o ser humano se aproximar de Deus, nada a ver, não tinha nada a ver. Aonde que entra Deus nessa história? Até agora não apareceu. E é indigno, é completamente indigno. Deixa eu só dar uma explicação mais a fundo sobre as Nornas.
Então, basicamente, esse computador URD, que é um processador quântico, ele organiza e registra tudo que já aconteceu. Verdande equaciona através do passado o que retorna agora. E a SCUD coleciona pendências que não foram finalizadas. Entendeu? Isso é um pouco diferente do que eu pensava. A SCUD, o que deveria acontecer, já está acontecendo no presente. Então está no Verdande. O SCUD é o que não deu para ser resolvido e fica armazenado para ser resolvido depois. Deu para entender? Qualquer coisa vocês perguntam, tá bom? Eu acho que a questão da indignidade vem muito porque vemos seres que evoluem pra caramba, vivem uma vida ruim pra caramba, evoluem, já resolveram tudo que deveriam, assim, no seu mental, porém ainda está registrado no SCUD que ela tem que passar por uma coisa ruim. Então ela vai e sofre aquela coisa ridícula, sendo que não faz nem sentido, não está servindo de evolução em nada, sabe? Um exemplo que eu queria trazer é aquela questão de Elias, que quando no Antigo Testamento ele era Elias, ele teve a guerra com os deuses de Baal, e aí como ele venceu, porque o Deus Javé se manifestou, enquanto o Deus Baal não fez nada, então ele mandou enforcar, acho que era 400 profetas de Baal, enforcado. Porém, quando ele veio já em João Batista, ele já era um ser que aprendeu, não tinha mais, sabe, não tinha nada de ruim mais nele, ele já era um ser bom, mas ele teve que morrer degolado por causa daquele passado, entendeu? E vemos muito desse tipo de acontecimento nas crianças, por exemplo. A pessoa viveu uma vida muito ridícula há 500 anos atrás. Ela queimava pessoas. Nessa vida, quando ela é pequena, ela nasce e por algum motivo é queimada, sabe? Um acidente de carro, o carro explode. Então são coisas, não é justificáveis, mas explicáveis, porém não tinha para quê. A criança não vai aprender nada com esse acontecimento, só vai virar um espírito traumatizado que a evolução travou. Então, basicamente, a teia de Weird foi criada para seres imortais, saiu do controle e hoje em dia afeta a nossa vida material. Acredito que é o melhor caminho, porque não tem outro, né? Se não tivesse, era pior ainda, porque todo o mal seria feito sem retorno, não teria nada que impediria o mal de ser feito. Mas hoje em dia, pode-se dizer, tem gente que diz que essa teia é perfeita, mas eu não acho que é perfeita no sentido de trazer moralidade. Ela foi criada justamente para organizar os dados, porque como Javé estava cada vez caindo mais profundo no caos, e levando o caos para todo ser que ele criava, que os clones era quase pior do que eles, do que a própria Trimurti, então eles conseguiram organizar. É simplesmente uma questão de pegar a entropia e devolver ela para o ser correto. Porém, não tem nada na questão moral de você evoluir espiritualmente. Eu acho que deu para entender. Se tiver alguma dúvida, vocês já perguntam, tá? Eu até queria fazer uma explicação um pouco agora da parte da Bíblia, que João recebeu a visita do próprio Sofia. Então ele viu também, exatamente, pelo que eu entendi, o que ele viu foi exatamente esse SCUD, porque apareceu no Apocalipse, diz que ele viu um livro e o livro estava com 7 selos. E o único que poderia ler esses selos era Sofia Rockman. E aí, à medida que ia abrindo cada selo, Sofia interpretava e explicava para João o que ia acontecer. E João até via. Porém, ele via da forma dele, né? Então, por exemplo, a guerra, ele via os tanques de guerra, ele não ia escrever que era guerra, que era tanques. Ele falava que era cavalo com couraças grandes, que jogava fogo pela frente, entendeu? Era sempre a interpretação dele. Porém, esse livro fechado parece muito a interpretação do futuro. Por quê? Sofia ficou com a dívida, com uma questão de resolver, de Jesus, porque como vocês sabem, Sofia Rockman é o Cristo cósmico, e ele tinha que resolver a questão que Jesus, enquanto vivo, prometeu que voltaria. E João, estando velho, os vivos, na verdade, ficavam em cima dele falando, mas Jesus não ia voltar, não ia voltar? E nem ele sabia. Ele falou, é verdade, ia voltar, mas cadê? Então, Sofia veio até João justamente para explicar para ele, não vai ser agora, olha a hora que ele vai vir, eu vou te explicar certinho. E para Sofia explicar de uma forma científica e não errar novamente, ele foi pegando esse livro, e como eu disse, essa teia funciona por probabilidade, ele viu o que já era, fazendo as contas através do passado e do presente,
o que era certeza absoluta que deveria acontecer. Não era mais questão de probabilidade. Ou pode-se dizer que é uma probabilidade quase que 100%. Então, ele foi ditando tudo o que ele tinha certeza que ia acontecer. Isso me traz outra dúvida, que é uma questão de indignidade, que as guerras já estavam prescritas, as 2 guerras mundiais. Mas sabemos que a espiritualidade tinha um plano com Napoleão e com Allan Kardec justamente de evitar essas guerras. Por que gastaram esse tempo, sabe? Óbvio que tem que tentar sim, mas já era uma coisa que estava predestinada, entendeu? E eles estavam tentando lutar contra. Talvez isso daí só retardaria o processo, porque não tinha mais como mudar essa questão, sendo uma parte que já estava realmente predestinada. Entendeu? É uma pendência do passado que realmente estava acumulada e o mundo só ia evoluir depois disso. É óbvio que eu sou contra a guerra, tá? Eu falei de um jeito que parece até que eu queria que a guerra acontecesse, mas não, eu só fico pensando aqui. A pendência foi resolvida, foi triste, justamente por causa de toda essa indignidade, sabe? A indignidade em cima de indignidade. E é muito feio, sabe? É simplesmente muito feio. Eu não consigo ver beleza nisso. Então, vendo pela teia quântica e a questão de karma, nós vemos muitas pessoas passando por coisas que deveriam passar por causa disso, mas não traz evolução nenhuma, é simplesmente um trauma a mais. E além disso, a Word, ela veio com uma intenção de não quebrar o livre-arbítrio. Então, basicamente, não resolve o problema, acho que até cria mais problemas, porque através do livre-arbítrio, vendo por esse ponto de vista, através do livre-arbítrio, a pessoa vai e cria A pessoa não tinha débito nenhum, porém vem uma pessoa ruim e cria um novo débito com aquela pessoa. Agora a pessoa que era boa criou um ódio e ela começa a ficar nisso de viver várias vidas junto com essa pessoa ruim que fez mal para ela para tentar melhorar, para resolver essa pendência. Vocês entenderam como que é triste isso? Não era nem para ter essa pendência, mas agora por causa de outro a pessoa vai viver várias vidas. É uma situação muito chata e triste, porém Jesus explicou como que nós devemos fazer, né? O Buda também nos alertou, então basicamente devemos, se alguém pega a sua capa, dá também a sua roupa. Se alguém bate na sua face, dá também a outra face para bater. Você mesmo não bate, porque se você bater, você cria uma pendência. A questão de defesa pessoal, que é outro assunto que nós falamos muito, não é tão correta igual nós pensa, porque nós falamos, se você ter que fazer alguma coisa para se defender, você faz, mas sem abaixar a sua vibração. Isso é uma verdade, porque você vai, vamos supor, você vai morrer e não vai para o umbral pela sua atitude, sua vibração continua alta, porém, você não escapou do ciclo de samsara, então você ainda tem que encarnar para cumprir isso que você matou, sabe? Você foi assaltado, você teve que matar alguém para se defender. Legal, você não vai para um umbral por causa disso, você não vai acumular energia negativa, mas ainda continua com a pendência. Não faz sentido. Não deveria ser assim. Mas é o único jeito. Então Jesus nos ensinou a melhor forma, que é realmente não se apegar, passar pelo que tiver que passar sem criar algum ódio, sem criar algum sentimento negativo, porque a teia funciona desde o pensamento. E aí o colapso de onda é explicado. Tudo estando conectado na teia, quando você pega e realiza o colapso da função de onda, você marca definitivamente isso na word, que não estava. Entendeu? Você pensa, por isso que Jesus disse aquela frase, só de vocês pensarem em adultério com alguma mulher, vocês já adulteraram, sabe? Só de pensar na fornicação, porque você pensa e esse pensamento já fica registrado para sempre, já vira uma pendência. É como se você tivesse colapsado o seu pensamento. Então, esse pensamento tem que voltar. Em probabilidade, talvez esse pensamento retorne como ação. Você só pensou em alguma coisa errada, mas para você retorna como uma coisa acontecida, um fato real. Por mais triste que seja, por mais que não tenha nem sentido, é questão de probabilidade. Então, a pessoa às vezes vive uma vida boa e se afasta de coisas negativas pela sua vibração, né? Ela vibra bem e afasta as coisas negativas nessa vida. Porém, como tem coisas marcadas na outra, a probabilidade de acontecer, de retornar, se torna menor. Mas
ainda é uma possibilidade. E a Ward vai registrando e fazendo que tudo isso aconteça numa hora perfeita. Bom, gente, eu acho que é isso. Só para finalizar de uma forma não tão triste, é a questão de que Jesus ensinou para nós o melhor caminho e, através do melhor caminho, por mais que a intenção não era essa intenção de nos fazer evoluir, Jesus e até Javé, por causa dessa teia, acaba nos forçando a evoluir, e à medida que evoluímos, podemos sim escapar da roda de Sansara simplesmente com os ensinamentos de Jesus. Isso é uma coisa boa, e chega um momento onde nós não precisamos mais reencarnar, a teia vai continuar atuando, porém já não é nem uma escolha nossa, já é uma coisa natural nossa de progredir, sabe? É como se nós realmente tivesse aprendido. Então é isso. Obrigado pela atenção. Bom, Dani, obrigado pela palestra, pelo assunto novo que você está trazendo aqui para nós, pela coragem de abordar esse assunto, tendo em vista que é um assunto pesado, como você falou no início da palestra, é um assunto difícil de ser abordado, tendo em vista que a gente tem muito pouco conhecimento a respeito disso, pouco que a gente tem referente às mitologias, mas eu acho que você conseguiu deixar muito bem exemplificado o propósito de ter sido criado essa teia do destino, né, a teia de Weird, e conseguiu de certa forma quebrar essa ideia que as pessoas têm a respeito da lei da atração, né, do magnetismo, que você pode usar isso para se beneficiar, para ter dinheiro, para ter bens materiais e assim por diante, porque eu tenho visto na internet que é uma coisa que tem sido muito romantizada, sabe? E acredito que boa parte das pessoas que acabaram entrando na espiritualidade de hoje vieram de certa forma desse conhecimento, sabe? Inclusive o próprio Hélio Couto, ele de certa forma deixava entender que através dos seus pensamentos, da sua vibração, você ia conseguir atrair coisas boas. Por mais que depois ele começou a introduzir o conceito de que depois que a pessoa evolui, de fato ela não está nem aí mais para os bens materiais. Mas ele deixava entender que se você aumentar a sua vibração, se você conseguisse limpar os seus karmas do passado, se você conseguisse seguir uma linha retilínea de crescimento e evolução e manter um pensamento alinhado com aquilo que você deseja, seja bem material, seja atrair trabalho, seja pessoas, seja saúde, ele dizia que você conseguiria atrair isso. Mas se você for ver de acordo com a Weird, já quebra totalmente esse conceito, porque se a pessoa ela tiver uma linha tecida que escreve que ela não vai ter saúde nas próximas 10 vidas, não importa o que ela faça, ela não vai ter saúde, né? Porque já está tecido aquele espaço-tempo ali, aqueles resultados, né? E então eu não trouxe muitas colocações para fazer aqui, o que eu queria colocar assim, que eu achei de mais importância, é que eu achei muito indigno de fato esse último ponto que você tocou sobre a questão do pensamento, sobre o pensamento voltar como resultado, né, ações retornarem à pessoa como resultado dos pensamentos dela, porque eu fico pensando assim, nós aqui estamos no planeta Terra, a gente tem muito pouco controle sobre os nossos pensamentos, né? Muitas vezes a gente digamos assim, alvejado por pensamentos que não são nossos, que são reverberações do inconsciente coletivo, do ambiente que nós estamos. Nós saímos na rua, é inevitável que a gente passe por lugares que estão com energia negativa, e aquela energia negativa que permeia a gente acaba formando um padrão de pensamento e de comportamento. E aí daí a pessoa está passando e ela acaba captando na vibração dela, na aura dela, esse padrão de pensamento, e ela acaba pensando, sem querer, ela percebe aquele pensamento e observa ele. Eu fico perguntando, a pessoa vai ter que colher resultado de um pensamento que nem é dela, sabe? E aquela questão tipo, de cancelar o pensamento, igual ele falava, será que isso dá resultado? Você teve alguma percepção nesse sentido?
Eu acho que sim, porque como é por probabilidade, parece que é realmente matemática pura, sabe? Por isso que eles também chamam de teia quântica. Não tem nada de moral ou de justiça, é simplesmente uma conta. Então, vamos supor, você pensa, depois você sente, e depois você tem atitude, né? Esses três. Então, parece que é proporcional. Se você só pensa, a chance disso retornar é pequena. Se você sente, a chance é maior. E se você faz, a chance é maior. E vai pela probabilidade, entendeu? É realmente muito indigno. É igual, só para deixar claro, eu não acho que só com pensamento é muito fácil de acontecer, não. Acho que é bem difícil. É raro, entendeu? De retornar. Ou de isso se tornar uma coisa maior, entendeu? Você pensar uma coisa e voltar para você como ação, ao invés de voltar como pensamento. Porque é possível, o que faz mais sentido na probabilidade é voltar com um pensamento. Você pensou mal de uma pessoa. Então, por lógica, vai voltar um pensamento ruim de você. Mas como se torna uma probabilidade, também existe a probabilidade da pessoa colapsar. Aí que tá, o livre-arbítrio. Porque eu pensei e cancelei. Só que agora o pensamento tem que voltar para mim. E a pessoa tem o livre-arbítrio. Então, se ela quiser colapsar, é muito fácil. Porque é só ela sentir e transformar em real. Ela tem o poder da centelha divina ainda, entendeu? Eu acho que a chance é pequena, mas ainda existe, sendo sincero. Agora vamos falar, cancelou. Igual ele quando falava pensamento de 2 segundos, cancela. Aí eu acredito que é o melhor caminho possível. Mas o que Jesus falava é, só que você pensar, você já colapsou, vamos falar assim. Entendi. E uma outra pergunta também que eu tinha é, será que em algum momento a teia vai entender a intenção da pessoa? Porque igual você falou assim, por exemplo, você vai estar sendo assaltado e você precisa se autodefender. E aí, nessa autodefesa, você não conseguiu fugir, você não conseguiu simplesmente desmaiar o cara, você teve que causar o desencarne dele mesmo. Só que não era a sua intenção. Você estava com a mente elevada, você não fez isso sem raiva, sem ódio, só pelo motivo de proteger uma vida inocente, digamos assim. Segundo o que você falou, a pessoa com a teia de Weird, ela vai ter que colher isso de uma forma ou de outra. Mas será que em algum momento a teia de Weird ela vai evoluir a ponto de conseguir compreender a intenção da pessoa? Então, justamente por estar falando da parte química, física, quântica, então nós sabemos que é a questão das infinitas possibilidades, né? É a questão da probabilidade. Então, eu sei que existe alguma coisa acontecendo, mas o que é exatamente eu não sei. Porque, por exemplo, eu sei, nós podemos entender que, aprendemos assim, né? O Hélio Couto falava, quando a Cleópatra se matou, mas foi pelo bem da crescimento do país, do Egito, teve o seu karma diminuído. Então alguma coisa aconteceu, eu não sei se é os espíritos que influenciam nessa linha, eu acho que não, porque o próprio Javé não tem poder de mudar nada nisso, ou se a própria teia evolui sozinha, igual você falou, é uma possibilidade. Porém, um ponto que vai ser muito mais difícil de fazer do que essa palestra é a questão da rebelião dos elétrons, porque a rebelião dos elétrons é justamente o oposto, como se fosse o vilão da teia de Weird. Então, a rebelião dos elétrons está trazendo o caos de novo à teia. Ela está combatendo a teia. Então, mesmo que ela está evoluindo, também ela está regredindo. Então, nossa, essa pergunta que você fez, eu não sabia responder muito. E como que os elétrons se opõem à teia? Não faço ideia. Não faço a menor ideia. Fica uma interrogação aí. Porque eu sei que a teia ela atua pelo magnetismo. E os elétrons também causam o magnetismo, né? A corrente é gerada pela indução, então precisa da eletromagnetismo. Então pode ser através do magnetismo, mas como? Não sei, talvez a entropia geral do universo de lá está vindo para cá através da rebelião dos elétrons, entendeu? Alguma coisa assim. Bom, a única informação que eu tenho diferente assim, a questão dos elétrons é que, como eles têm de certa forma uma consciência, de certa forma falam que a mente fragmentada de Javé são os elétrons, né? É uma conclusão que a gente não pode dar como certeza ainda, mas é uma possibilidade.
falam que eles, tendo, de certa forma, uma consciência e conseguindo fazer cálculos, eles meio que compreenderam que as atitudes humanas estão criando repercussões que estão afetando eles negativamente. Então eles resolveram, digamos assim, atrapalhar, como que eu posso dizer? Digamos que atrapalhar o crescimento da humanidade. Porque eles entenderam que a própria humanidade é a doença da existência, mais ou menos isso. Tanto é que falam que uma das causas para tamanho crescimento dessas ideologias de gênero, dessas perturbações psíquicas em relação à sexualidade que estão diminuindo o crescimento populacional, né? Como a gente sabe, nos últimos 12 anos, o crescimento foi só de 0,52%, um número do tipo, que é a menor de todos os tempos. Falam que é repercussão da rebelião dos elétrons, que está mexendo com a parte psíquica das pessoas e elas não querem mais se reproduzir. Faz sentido. Eu também ouvi falar na questão das últimas duas gerações de humanos nascer com o cérebro diminuído, né? Na questão de evolução, elas perderam a capacidade. São justamente essas duas, né, gerações que você também falou. É possível dizer isso. Que problema. Bom, Dani, obrigado também pela palestra. Acho que foi muito profunda. Por mais que foi uma palestra até que curta, mas foi muito assunto dentro de pouco tempo. Acredito que esse assunto incomodou muita gente que estava aqui assistindo. E uma das coisas que eu acredito que incomodou quem estava assistindo, não sei quem, mas agora eu vou ter que falar como uma forma de defesa, né? Foi quando você estava perguntando sobre por que os espíritos estavam tentando impedir a Segunda Guerra, sendo que ela já estava determinada para acontecer, né? Um insight que veio na hora que você falou, sabe, como se fosse que alguém estava falando, não, mas foi por causa disso, sabe? Foi que eles não sabiam. Não tem como saber, sabe? Quem que sabe dessa teia de Weird? Provavelmente esse é um assunto que está sendo mais conhecido agora. Ninguém nunca trouxe um assunto tão profundo assim, sabe? É igual aquele negócio que a gente sempre, desde o começo, desde o Hélio Couto, a gente aprendeu, de que a gente não sabe o karma das pessoas. Então, se a gente não sabe o karma, a gente tem que fazer de tudo para ajudar, sabe? A pessoa em tal vida ali, ela veio muito pobre nessa vida por causa de algum karma, de alguma vida que ela foi muito rica e foi muito soberba. Então agora o que ela está tendo que pagar é passar por uma vida extremamente pobre para ela aprender. A gente vê essa pessoa sofrendo, a gente não sabe que isso é um karma. Então logo a gente, pela bondade mesmo, né, pelo que Jesus nos ensinou de ajudar o próximo, a gente vai tentar ajudar o máximo possível essa pessoa, dando para ela tudo aquilo que não era para ela ter por causa do karma dela, né? E às vezes nem a gente ajudando tanto assim vai realmente ajudar. A pessoa veio nessa encarnação com a configuração de ser uma pessoa mais pobre para aprender. A gente pode dar R$1 bilhão para ela que ela vai perder de alguma forma por causa da teia, né? Mas a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, porque a gente não sabe se é karma ou se é caos, né? Se foi só o caos, igual você falou, os elétrons, só a rebelião dos elétrons, né? Então, eu acredito que quando a espiritualidade viu que estava para se formar uma guerra, o primeiro plano foi fazer de tudo para ela não acontecer, porque não sabe se essa guerra era uma coisa que estava prevista mesmo para acontecer ou se era uma burrice, sabe? Igual tantas outras guerras que acontecem só por burrice, sabe? Que é coisas que davam para ter sido evitado. Esse plano de ter mandado Kardec e ter mandado Napoleão para... eu acho que tinha mais um ainda, se eu não me engano, na história, não lembro, para evitar a guerra, não deu certo, provavelmente porque a guerra tinha mesmo que acontecer. Tinha que acontecer a guerra, mas ainda assim criou uma coisa muito grande, o espiritismo, sabe? Então ainda assim foi um plano gigantesco, sabe? Um plano que ainda, pra mim, até que deu certo, sabe? O espiritismo existe até hoje, né? Uhum. É isso que eu falo, eu acho que, na verdade, eles sabem sim, porque do lado espiritual eles conseguem ver a questão do karma, entendeu? Não é que nem nós que estamos encarnados, não tem nem noção de nada, eles
sabe? Eles conseguem acessar o campo acástico, igual diz no livro Elucidações do Além. Eles conseguem chegar em conclusões melhores do que a nossa. Porém, em contraponto a mim mesmo, os primeiros espíritas, pelo que nós entendemos, são justamente os cristãos, né? Eles não eram espíritas, eles se tornaram espíritas, mas nessa época, como o espiritismo estava bem no começo, eles eram tudo cristãos dos meus pontos de vista, sabe? Ou eram cristãos, ou eram, vamos falar, eram os budistas, ou era aquele povo daquela época. Então eles cresceram e realmente não deveriam, mesmo que eles tinham acesso, conseguido interpretar a Bíblia do jeito correto, né? Porque a Bíblia, as religiões ensinam já de uma forma diferente o que está no Apocalipse. E como só o próprio Rockman conseguiu interpretar o livro, nem o próprio João entendeu, sabe? A explicação. Então eu imagino que pode ser isso, sabe? Os espíritas da época também não conseguiram entender. E outra coisa é que, independente deles saberem ou não, a situação do caos estava tão grande que realmente poderia acabar com a humanidade, sabe? O plano de Hitler era criar a bomba atômica. Onde que ele queria chegar, sabe? Mas eu tenho aquela dúvida de que será que ele não queria realmente destruir tudo para mostrar a podridão da humanidade, para mostrar o quão Javé estava com doença, sabe? Mostrar justamente a podridão de Javé através da maldade dele. Então, o plano dessa espiritualidade vindo como uma contrapartida para equilibrar faz todo sentido. Entendi. Mas uma dúvida que eu fiquei também durante a palestra, que eu acho que uma das coisas que fez dar um pouco de uma repulsão, sabe? É nessa questão de que não existe forma alguma de pagar esse karma, né, que fica gravado no Scourge, né, que você falou? Do Parte do Futuro. Porque por tudo que a gente estudou desde o começo, eu lembro que uma coisa que eu mais fiquei na cabeça é que tinha duas formas de pagar um mal, né, um mal da vida passada. Através da dor ou através do amor, que tinha aquele negócio, você pode pagar um mal com o bem, sabe? Se você fez muito mal, então uma das formas de você pagar é com o bem. Só que, por mais que eu sei que essa é uma história bonitinha de se ouvir, eu não tenho muitos bons exemplos. Todos os exemplos que eu tenho, pessoas que foram muito boas aqui e morreram de forma completamente indigna. Exatamente. Eu não tenho um exemplo bom para poder falar, você pode pagar o mal com o bem. Exatamente. Você vê que as pessoas que mais fizeram o bem aqui morreram da pior forma possível. Da mesma forma, vamos usar Chico Xavier. Aí nós pensamos nos discípulos de Jesus. Tudo errado também, cada um morreu crucificado de uma forma pior, sabe? Nossa, que sofrimento. Mas e Jesus? Caramba. Aí que tá, a teia quântica, foi uma coisa que eu demorei para entender. A teia quântica, por mais que você não tenha nada registrado, o livre-arbítrio pode vir e registrar uma coisa nova, entendeu? O livre-arbítrio de outra pessoa. Vamos supor, você não tem karma nenhum. O caso de Jesus mesmo, não tinha karma nenhum. Porém, a outra pessoa veio e decidiu fazer aquilo, por causa do livre-arbítrio dela. Aquela pessoa colapsou. Agora, no campo, na teia quântica de Jesus, ele precisa receber alguma recompensa pelaquilo que aconteceu. Então o campo acástico consegue também registrar injustiças para recompensar. Isso. Tipo, tá registrado que o que aconteceu com Jesus foi uma injustiça por causa da intervenção. Vamos usar outra palavra, injustiça está muito errado, porque a teia não entende como questão de moral, ela só entende como tem que resolver isso que não estava registrado. Tá, ele entendeu. Tipo, você colocou 1 mais 1 virou 5, agora tem que achar um jeito de resolver, que está errado, entendeu? Entendi. Ela entendeu como um erro. Isso, um erro. Uma coisa que não estava programada para acontecer. Então ela recompensou, tanto que hoje Jesus é gigantesco, né? Isso. Vamos dizer assim. Eu não sei se é exatamente com recompensas que ela funciona, mas vendo a explicação de Jesus, seria uma recompensa, né? Os galardão. Mas então, né, isso é uma coisa que eu fiquei com dúvida também, porque eu entendi, esse computador, o computador quântico, ele é completamente matemático. Ele faz 1 mais 1, pronto, né? Só que como que a programação entende isso? Porque é igual que o Valdir falou, porque você tirou uma vida, só que foi em nome de um bem, para defender uma pessoa, por exemplo. Por que eu agreguei alguma coisa? Tipo, como que o computador consegue entender se isso que eu fiz foi uma coisa que eu tenho que pagar com a mesma face da moeda, ou se eu tinha que ser recompensado? Porque não tem como saber, sabe? Se uma pessoa vem e aponta uma arma
na cabeça de alguém da minha família e eu vou lá e mato essa pessoa, foi uma coisa boa. Então, agora me veio uma resposta na cabeça que é a possibilidade, não tenho a menor noção se é isso, né? Porque pode ser que a teia evolua ao ponto de ela ter algum sentimento, igual o Valdir sugeriu, ou pode ser que através dessa sua opção, você gerou tipo 2, falando em matemática, você gerou menos 2, mas gerou mais 5. Entendeu? Tipo assim, essa atitude que você teve foi ruim, porque você matou alguém. Então você matou uma pessoa, mas você salvou 5. Então você vai receber o galardão por causa disso, entendeu? O mal que você fez foi menor do que o bem. Entendi, mas mesmo assim ainda fica um pouco confuso por causa da questão, por exemplo, vamos lá, Chico Xavier, de exemplo. Ele foi exemplo daquilo que a gente aprendeu. Não esperar recompensas na terra, mas esperar as recompensas do céu. Porque aparentemente do lado da espiritualidade tudo funciona perfeitamente. Então se você fez muito bem aqui na terra, pode ser que você não receba aqui, mas lá você vai obrigatoriamente receber. Entendeu? Por que parece que a teia lá existe de uma forma com moralidade, sabe? Lá, do lado da espiritualidade parece que esse computador tem moral, entende? Ele consegue ver se você fez uma coisa digna ou não. Aqui ele só funciona matematicamente. Se você mata muito, você vai... Mas na verdade parece muito matemática ainda dele, porque vendo a palestra do Apocalipse, teve uma hora que Pedro voltou para Jesus e ficou falando, tá, mas e se você já podia ser ressuscitado? O que vai acontecer comigo? Eu falava, quando você morrer, eu vou ter um lugar preparado para você. Aí, mas e o André? Morrer vai ter um lugar preparado. Aí, como ele ia perguntar um pro outro, percebeu? Ele apontou e falou assim, para vocês todos, eu tenho um lugar preparado no céu. Só que nisso, o João ficou excluso. Já ficou excluso, tipo... E João percebeu, ele falou, por que apontou para todos eles, mas eu não apontou, sabe? Foi alguma coisa assim. E aí, no Evangelho de João, ele explica que ele sentiu isso. E agora, vendo através da Word, nós entendemos que, sabendo que ele era alguém lá de Capela que causou muita guerra, ele matou muita gente. Nessa hora, Jesus falou para João, perguntaram para ele, ele falou, o que tem se eu escolhi que ele continue comigo até a minha volta? E nisso, significava não que ele ia ficar vivo até Jesus voltar, mas que o espírito dele ia continuar reencarnando até a volta de Jesus. Entendi. Porém, por que ele tinha que ficar aqui? Por causa do problema que ele causou em Capela. Então vamos supor que lá ele matou muita gente. Aqui ele sendo João e sendo até o Chico Xavier, que ajudou muita gente, talvez a conta ainda estivesse negativa, entendeu? E todo esse bem que ele foi justamente para fazer essa conta de menos das pessoas que ele matou lá, para equilibrar a teia de Word. E agora que está chegando a volta de Jesus, que está muito próximo, acho que a reencarnação dele como Chico foi a última, é possível que tenha mais uma, mas... De João, né? A reencarnação de João como Chico foi a última. Uhum. Então, talvez agora que ele foi conseguir equilibrar, entendeu? Entendi, faz sentido. Então, quando você pega só a vida de Chico, parece que não faz sentido, porque ele foi só uma pessoa boazinha, mas não foi bem isso. Vendo pela espiritualidade, dá para entender. Acho que toda a história de todos, assim, que teve um final assim, dá para entender. Isso. O que se torna bastante incompreensível é essa ideia, né? Que, por exemplo, a pessoa, em algum momento da existência dela, ela tinha uma consciência limitada, quase que animalizada, e ela criou muitos problemas para ela, digamos assim. Ela causou sofrimento aos outros e esse sofrimento ficou gravado para que em algum momento ele retornasse. Mas aí, eu acho que hoje não faz sentido, né, essa ideia, porque será que ela não mensura o nível de consciência das pessoas? Porque se a pessoa está, digamos assim, encarnando a primeira vez num planeta primitivo, digamos que ela evoluiu, agora ela vai poder encarnar em um corpo que tem a capacidade de raciocinar. Só que, obviamente, que nessa primeira encarnação dela, ela vai ser muito atrasada. Então, a tendência dela matar, dela fazer o que for necessário para a sobrevivência dela é muito grande. Então, vamos falar que ela matou 50 pessoas aí durante essa vida, essa primeira vida aí. Só que ela não tinha consciência. E depois ela foi evoluindo e essa gravação ela ficou lá, está lá gravada para que retorne em um determinado momento. Só que ela está evoluindo.
E a consciência dela está despertando, ela está conseguindo entender que aquilo lá que não é bom, então ela está deixando de fazer. E ela vai ter que colher, mesmo assim, aquilo que ela causou quando ela não tinha consciência, sabe? Parece uma coisa, agora usando essa palavra eu acho que é difícil não usar, parece uma coisa muito injusta, porque ela não tinha consciência, por isso que ela causou determinados problemas. Depois ela evoluiu e aí ela não, agora ela reconhece que ela não pode mais fazer aquilo, e ela vai ter que colher aquilo do mesmo jeito, sabe? Então, eu acho que, por pior que seja, e por mais triste que seja, eu acho que ela não mede. Porque, vamos voltar para cá, ó, quando ele estava tentando evoluir a Unidana, aí veio a Trimurti, né, primeiro, aí depois veio os clones, que era basicamente igual, os demos seriam alguns clones que conseguiram se libertar, e os demos modernos seriam aqueles fênix lá, que eram basicamente experimentos. Então, se o experimento não desse certo, eles matavam. Então, a mentalidade dos seres daquela época não tinha essa moral de certo ou errado. Então, eu imagino que eles não tendo essa mentalidade do que é certo ou errado, essa questão de morte não entrava como foi por um motivo bom, entendeu? Não, nós matamos eles porque era simplesmente por um experimento e não deu certo, então vamos matar ele. Não foi assim que funcionou a teia, entendeu? Ela mediu e tudo isso daí virou karma para eles mesmo. Eu não consigo entender o que rege o certo ou errado na teia, porque se eles matavam, né, eles próprios que criaram, o próprio Javé criou essa lei justamente para melhorar ele. Ele criou de propósito, parece até uma atitude burra dele, porque ele criou uma lei que funcionou contra ele mesmo e agora ele está desmaiando por causa disso. Nossa, mas aí faz muito sentido aquela frase que o Alci sempre fala, ele fala que não existe o certo e o errado, existe a verdade e a mentira. Ou seja, a verdade e a mentira se torna esse negócio matemático. Tipo, a verdade é que você matou, você vai pagar e pronto. Isso. Não existe, não tem isso mais, mas agora ele já evoluiu. Exatamente. É só a verdade e a mentira, não tem o certo e o errado. Mas eu também fiquei pensando aqui, Valdir, depois que você fez essa pergunta, e por mais indigno que eu acho que ainda possa ser essa lei, esse computador, da forma que ele atua, também dá para até ver para um lado um pouco positivo. Sabe? Olha o exemplo que veio na minha cabeça. Imagina que tem uma pessoa pobre, e ela é realmente bem pobre, assim, ao nível de que ela chegou numa pessoa e falou... não, chegou numa pessoa não, ela roubou 100 reais de uma pessoa. Parou uma pessoa na rua, apontou no ar, pegou 100 reais e roubou, saiu correndo. Aí tá, pronto, acumulou um karma, ela roubou 100 reais. Né? Então algum dia, alguma hora ela vai ter que pagar essa dívida de 100 reais que ela acabou de fazer. Só que aí, depois que ela roubou esses 100 reais, ela percebeu que ela estava errada, e aí ela pegou esses 100 reais e começou a investir, para ela parar de roubar. E aí pronto, ela conseguiu ficar rica, imagina, ficou milionária. Por mais que agora ela está milionária e agora ela não é aquela mesma pessoa de quando ela roubou o dinheiro, ela ainda roubou, então ela ainda tem que pagar essa dívida de 100 reais, sabe? Ela ainda tem que devolver esses 100 reais para aquela pessoa. Só que qual que é o lado bom disso? Que agora ela é milionária. Então o que é pagar 100 reais quando a pessoa é milionária? Entende? 100 reais não é nada. Sabe? Eu acho que é o mesmo exemplo, tipo, nós ficamos falando disso de Chico Xavier morreu de uma forma completamente indigna. Mas olha o tamanho que ele era, sabe? O que era para ele passar por uma vida indigna perto do tamanho que ele era, sabe? Da mesma forma de que é pagar 100 reais para uma pessoa quando você já é milionário, entendeu? Esse foi um exemplo que veio na minha cabeça quando você falou. A única contraponto que eu tenho é esse aqui: quantos Chico Xavier a gente tem na Terra? Verdade. Entende? Se a gente for ver hoje, 100% da população que vive na Terra sofre, e a maioria não tem nem um pouco do conhecimento que Chico tinha, né? E assim, é igual falam, né? O peso do karma, das consequências, ela é segundo seu nível de consciência. Se você é uma pessoa que é do tamanho do Chico, que comete um erro, obviamente que vai recair, falam que vai recair um peso muito grande sobre você. Só que, segundo a teia de Weird, não tem nada a ver isso, né? Porque se ela é matemática, tipo, se você fez, você vai ter que pagar independente de nível de consciência. Se é 1 mais 1 é 2, então se torna uma coisa que já não bate com essa ideia de que, segundo o nível de consciência, será maior ou menor a sua pena, né? Mas eu acho que pode estar relacionado a isso, né? Ao sofrimento percebido.
né? Porque para Chico, se para ele, por exemplo, ele sofreu a vida inteira e não foi um fardo pesado a se carregar devido ao tamanho dele, talvez seja nesse sentido, né? Que o sofrimento que você vai pagar vai ser menor, mas não porque vai ser menor, de fato, literalmente, mas porque a forma como você vai perceber esse sofrimento vai ser menor do que se você tivesse uma consciência mais abaixo, porque você compreende talvez o porquê que está acontecendo aquilo, aí serve de consolo, talvez. Tanto que conta que quando o Chico desencarnou, ele chegou nas altas esferas da espiritualidade agradecendo por ter passado por essa vida da forma que ele passou. Isso que eu ia falar. Porque a conta, se você for pensar na conta, então se você passa por uma injustiça, você meio que obrigatoriamente tem que receber uma recompensa, entendeu? Então a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é nós conseguir fazer o bem de alguma coisa que prospere, independente da nossa vida, sabe? Porque, por exemplo, o Chico morreu. Mas se alguém hoje que era ateu e ouvir alguma coisa dele e gostar e entender, a recompensa vai para ele, entendeu? Então imagina Jesus, então, por que ele virou? Porque ele não tinha karma nenhum, sofreu pra caramba, recebeu tudo de recompensa e ainda hoje, né, nós falando dele aqui, ó, ele tá ganhando a recompensa disso. Então a melhor coisa que nós podemos fazer, sabe, é fazer alguma coisa e sofrer, não de propósito, né? A pessoa vai se cortar, não vai adiantar nada. Vai não. Literalmente fazer sem esperar nada em troca, né? Jesus, acho que ele não quer dizer, acho, não tenho certeza, ele não fez nada daquilo pensando, não, depois que eu morrer eu vou virar o governador planetário. Tipo uma mentalidade de colonizador, né? Muito pelo contrário, né? Ele poderia naquela época, ele veio com a missão de dominar. Eu estava vendo até, achei muito interessante que ele veio com uma questão de profecias a cumprir e ele não cumpriu todas. Sabe, as igrejas, os evangélicos, os católicos tentam falar que sim, ele é o Messias justamente porque ele cumpriu todas as profecias, mas não, tá claro que ele veio, cumpriu algumas e outras não cumpriu, sabe? Era para ele realmente dominar o mundo, a partir de Roma, era para ele trazer a paz mundial, não trouxe, em nenhum outro sentido, sabe? As pessoas colocam, não, mas ele cumpriu em outro sentido. Tá, mas cadê a paz? Que até hoje nós estamos vendo essa paz mundial e pelo jeito não está perto de acontecer essa paz mundial. E é isso, sabe? Ele é sim o Messias, mas ele mudou de ideia na metade do caminho. Eu acho que isso é o mais legal de Jesus, sabe? Isso é o que mostra que ele realmente foi, e até hoje ainda, aparentemente, a experiência humana que ele teve aqui na Terra foi o que tornou ele um mestre com mentalidade realmente sabendo o que acontece aqui, sabe? Porque ele muda de ideia, sabe? Isso é muito legal. Ele não é completamente programado no nível de que, vou fazer de qualquer jeito, sabe? Se ele vê que o negócio vai dar errado, ele muda de ideia. E é aquele negócio que o Alci fala, às vezes a gente não entende o porquê que ele está fazendo isso, mas ele sabe. Por exemplo, uma coisa que eu posso falar é que hoje eu não entendo o porquê que nos anos 2000 lá, quando era para já ter acontecido a volta, ele mudou de ideia e deixou todo mundo reencarnar de novo no umbral. Para mim esse plano foi um plano assim que eu não consigo entender, sabe? Porque para mim parece que esses seres no umbral que nasceu, nessa geração piorou. Você não consegue? Não consigo entender. Eu acho que eu cheguei numa conclusão que faz sentido. Que foi entender que o fato de que não foi Lemion, foi aquele outro, o anticristo lá, veio e atacou ele. Ele atacou esse pessoal aí justamente porque a Terra parecia ser o que Jesus mais gostava. E era o que estava trazendo a evolução para Javé. Então isso é bom, certo? Só que esse ser não gostava disso. Que ser? Eu não lembro o nome dele, mas é o anticristo, vamos falar assim, é o anti-Rockman. É o maior, o mais perigoso. Ele tem por plano destruir a Terra. De capela? Não, de capela é pequeno. De capela é o Limion, pequeno. Agora esse outro é um demônio que se revoltou, então ele é muito grande, muito grande. Então se ele quiser piscar, ele tem o mesmo poder assim, vamos falar, não igual, mas muito forte igual o Javé. Se ele quiser fazer assim, o mundo explode, entendeu? Até. Um Thanos da vida. Isso. Aí, se Jesus tomasse essa atitude de fazer o povo reencarnar, ele diminuía essa questão, porque o mundo está tão ruim que nem parece que dá esperança, entendeu? Não parece dar esperança de que o mundo vai evoluir. Então ele, o ser lá ruim vem, ele pensa, nossa, tá uma bosta, tá dando certo o meu plano, tá dando certo, entendeu? Ele não veio mesmo agora. Agora, quando Jesus vinha, é o contrário. Quando Jesus vinha, aí que ele vai perceber, eita, então ele tá com um plano ali que quer fazer aquilo dar certo, então eu vou destruir. Entendeu? Entendi. E aí faz até sentido no Apocalipse, né? Porque fala que a última guerra vai acontecer depois, né? Vai vir Jesus, e aí vai ter aquela guerra no céu, dos anjos contra anjos, que também é, se nós falar pela lei do Carvalho, uma repetição do que já aconteceu em Capela, do que já aconteceu com os Anunnakis.
mas é possível que tenha uma terceira vez justamente por causa desse ser aí. Entendi. Se for esse o plano, fez muito sentido, porque até eu aqui quase não consigo mais ter esperança também, né? Porque não é possível, sabe? É coisa de passar ali na frente da escolinha que tem ali embaixo, criança de 10 anos fumando. Não dá, sabe? Eu passei de carro, eu fiquei triste, não é possível. Então, tomara que seja esse plano. Tomara. Mas bom, pode ir, falar aí. Você vê que faz muito sentido essa teia de Virgem, o momento que a gente está vivendo planetário, porque desde lá das mitologias hindus, bem antiga mesmo, bem primitivo, historicamente falando, assim, desde que o ser humano começou a desenvolver escrituras e histórias, né, já tem aquela ideia de eras, né, das yugas, né, e falam que a gente está passando pela Kali Yuga, né, que é o momento onde o ser humano ele passa por quase como um regresso. A gente não pode falar que é um regresso moral, né, porque falam que o espírito não regride, mas é um momento de deterioramento moral, né, onde tem muitos seres, muitos espíritos encarnados. Então parece que essa chance que Jesus deu para esses seres não foi necessariamente porque ele quis, assim, ele falou, vou perdoar essa galera aí, vou dar mais uma chance, vou ser misericordioso, mas aparentemente isso também estava escrito que deveria acontecer, sabe? Porque, percebam bem, até 1920, no século passado, tinha só 2 bilhões de seres encarnados na Terra. De 1920 até 1960, essa quantidade já aumentou para 6 bilhões, e de lá para cá já estamos em 8 bilhões. Então, assim, foi um crescimento muito grande. Então você se pergunta assim, mas por que tal crescimento? Porque até agora, quase 2000 depois de Cristo, só tinha 2 bilhões e agora já aumentou 6 bilhões. É muita coisa, né? A gente fala assim, 6 bilhões, parece que é um númerozinho pequeno, né? Mas coloca esse tanto de gente. 1 bilhão já é muita coisa. É muita coisa, né? 1 milhão vezes 1000. E aí, então parece que não foi só porque Jesus foi misericordioso e falou, vou dar a última chance para essa galera. Eu acho que tudo isso estava de certa forma escrito e precisaria de alguém que fosse misericordioso e bondoso para dar essa chance, que estivesse. Então parece que tudo isso foi se escrevendo, até o adiamento da volta do Cristo cósmico, né? Falam que ele não veio na verdade porque os demos, né, os anjos, impediram que ele voltasse, né? Que não estava no momento certo ainda e tudo mais, então ele teve que postergar isso mais para frente. Então por isso que agora tem em mente que ele voltará entre 2028 e 2030, mas pode ser que isso seja postergado de novo, a gente não tem como dar certeza, porque todas as vezes que falou que ia voltar, não voltou. Né? Então pode ser que aconteça alguma coisa nesse meio do caminho aí e seja alterado, né, essa linha. Então, mas que estranho, nós fala que ele viria no anos 2000, mas não faz sentido, porque se falar pelas trombetas, a última, aquela que estava intermediária ali entre a sexta, que seria a queda da Babilônia, como ele escreveu, seria em 2001. Sim. Né? Então, de qualquer forma, teria que acontecer isso primeiro, depois os profetas, e depois os profetas vinham. O livro Apocalipse, que significa revelações, é justamente a parte que não pode mudar. Tanto que, quando entrou nos anos 2000, foi quando Jesus escreveu as cartas. E nas cartas mesmo ele deixou escrito assim, logo de primeiro, assim, estou escrevendo esse livro agora, nessa época, porque estamos entrando na pior época da história. Sim. Então ele já deixou claro o que ia acontecer, sabe? Não tinha muito motivo da volta ser aquela naquele momento. Mas é muito engraçado como que pode o livro Apocalipse escrito há 1900 anos atrás bater tanto, sabe? Bater tão certinho. E com essa questão, sabe, de que tinha que acontecer e está acontecendo mesmo. Hoje nós entendemos detalhadamente, né, o que se desenhou e como as mudanças de planos ainda encaminhou para que isso acontecesse. É muito estranho isso, é muito louco. Então. E na sua opinião, nesse contexto todo em que toda uma sequência de fatos tem se desenhado, qual é o melhor cenário para o ser humano? O que ele deve fazer frente a
digamos assim, todas essas catástrofes que estão escritas para acontecer? Então, o ser humano, no geral, não vai passar. É que tá. Pelo livro do Apocalipse, nós vemos que 2/3 da população ia morrer em guerra, uma pequena quantidade ia ver Jerusalém celestial, todo mundo vai ver, mas uma pequena parte ia ser salva, uma pequena parte ouvia aqueles 2 profetas que anunciavam a volta, sabe? O livro, a Bíblia inteira, na verdade, desde Mateus, deixa claro como que no momento da volta, poucas pessoas estariam preparadas para esse momento. Então, juntando com a transição planetária, né, muitos vão passar por lá, vão embora. O pouco vai ficar aqui, mas esse pouco que já entendeu a mensagem de Jesus, que já coloca em prática, que já acompanha a espiritualidade. Sabe, nós, para entender agora, nós estamos entendendo, ouvindo a mensagem direta do profeta que estava escrito. Entendeu? Direto, agora eu vou falar, mas melhorou ao ponto de passar por isso? Eu acho que não. Eu acho que teríamos que estar em um estado onde nós conseguimos colocar em prática mesmo, nem que nós mude alguma coisa, uma única coisa no nosso DNA, sabe? Eu não acho que eu mudei alguma coisa em mim. Porque querendo ou não também até onde foi nos dito, tudo isso também só vai servir nem pra gente, nem para os nossos filhos, mas para os filhos dos nossos filhos, né? Então eu acho que por agora, pela nossa atualidade, não tem mesmo muito o que fazer a não ser isso que nós já estamos fazendo, né? Eu acho que todo mundo, lógico, todo mundo do planeta inteiro deveria começar a focar mais, né, nessas questões da espiritualidade, mas querendo ou não, tudo isso vai servir muito para esses novos espíritos, né, os espíritos mais iluminados que estão nascendo agora, né? Então, eu realmente também acho que é isso, né? Parece que a questão de esperança de o mundo mudar não vai acontecer. Parece que... Não por agora, você quer dizer, né? Não, é das pessoas mudar mesmo, porque elas vão mudar de lugar, mudar de crescer não vai não. Porque né, o próprio livro já diz que eles não vão melhorar. É o que nós estamos vendo hoje, sabe? Nós realmente estamos vivendo o momento, sabe? No máximo 10 anos, chutando alto aqui, Jesus já vai ter voltado. Então... o povo teria que ter uma mudança muito grande nesse pouco tempo. Sabe? É como se amanhã fosse Jesus voltasse, mas acho que hoje vai mudar alguma coisa. É como se fosse que os anúncios que nós tínhamos que começar a fazer agora é de que essa realmente é a última oportunidade. Sabe? Só que isso que é o triste, porque as pessoas que escutam isso não acreditam em reencarnação, muitas delas, né? Então, para elas, essa vida aqui sempre foi a última oportunidade, porque foi a única. Se as pessoas passassem a entender que já estão reencarnando há muitos anos e que agora essa é a última oportunidade, entendeu? Seria uma coisa mais pesada de se ouvir e melhor, né? Para mudar de atitude, sabe? Dá muita vontade de chegar numa pessoa que ainda está seguindo uma vida de vícios e todas essas coisas e falar, olha, acabou, não dá mais, sabe? Mas sabe o que é pior? As pessoas que escaparam disso também não escaparam do que deveria, porque, por exemplo, como nós nascemos na igreja, nós vemos... Era um sentimento que eu tinha desde pequeno, que todo mundo falava, não, toma cuidado que Jesus está voltando. Eu pensava, nossa, Jesus está voltando, mas se eu estou aqui e vocês falam isso, provável que meus avós também ouviram isso quando era criança, né? Que ele está voltando. E aí sim, o avô dele também ouvia, desde João. Cheguei na conclusão de que desde que João estava vivo, eles ficavam ouvindo isso, de que Jesus está voltando. E ele estava certo. E estava certo. Aí, os que são da igreja e continuam com essa ideia de que Jesus está voltando, hoje em dia estão certos, porque está mesmo. Só que... Como que eles vão saber? Só que eles estão presos na ideia da igreja, não estão seguindo o que Jesus mandou, então também não vão escapar. Entendeu? Não adiantou nada. Sim. Não adianta nada saber de fato, né? Tipo, simplesmente saber do fato que ele está voltando não adianta nada se não tiver uma reforma íntima. Isso. Mas o pior é que às vezes pode ser que seja até pior, sabe? Porque você fala assim, essa é a última chance. Mas a pessoa ela vai mudar só porque ela está com medo? Tipo, será que é válido isso? Essa ideia de, tipo, a pessoa ela ficar com medo da volta de Jesus, ela vê que é o último momento para ela se arrepender, e aí ela começa a correr atrás do prejuízo? Eu acho que é. Eu também Não, acho. de certa forma sabe? Porque ela vai conseguir, talvez, elevar a vibração dela e ficar aqui no planeta e ter a oportunidade de encarnar mais vezes aqui, não ir para um
planeta primitivo, né? Só que, sei lá, ao mesmo tempo é uma coisa... Parece indigna, né? É, aquela coisa forçada, sabe? Da imposição. Sim. Ó, ou você muda agora ou você vai para um planeta aí de macaco. Sim, eu fiquei refletindo nisso daí. Ontem mesmo, quando eu estava tomando banho, eu fiquei pensando nisso, de que eu sempre fui muito contra isso. Depois que eu comecei a estudar a espiritualidade, né, você conseguiu se desprender das religiões da igreja, eu fiquei pensando nisso, que eu sempre fui contra esse negócio da imposição do medo, sabe? De que a igreja chega e fala, ó, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Só que, para mim, isso não era válido, eu achava isso ruim, porque eu já sempre fui uma pessoa que eu tentava fazer o bem, sabe? Eu era uma pessoa que, mesmo sem ter medo de inferno, do céu ou inferno, eu queria fazer o bem, sabe? À medida do possível, sabe? Eu tentava já não me prender em vícios, coisas do tipo, né? Porque eu já não queria, né? Então, pra mim, não era muito válido. Só que eu fico pensando em para as outras pessoas, sabe? Para as pessoas que, às vezes, tá no mundo do álcool ainda, no mundo das drogas, e aí quando ela chega na igreja, chega alguém e fala, ó, cuidado, é a última chance, eles estão voltando, né? E aí essa pessoa vai e muda, foi super válido, sabe? Ela ficou com medo, mas mudou pelo menos. Não, e até falando da teia quântica, Denis, é conta, entendeu? É conta de 1 mais 1, se ele fizer, fez, entendeu? Não importa qual é a intenção. Aí que tá, tem isso também, sabe? Pela teia quântica, a pessoa fazendo pelo benefício próprio, ainda vai ter uma recompensa. Talvez não seja igual, porque tem alguma coisa, eu não sei, sabe? Tem alguma coisa de fora que influencia, mas eu não sei se os espíritos se tomam algumas decisões, eu não sei. Mas da mesma forma que eles não vai ter o mesmo galardão de uma pessoa que fez de verdade, a pessoa que fez o mal para ajudar alguém, que seria a defesa pessoal, também não vai ter o mesmo karma. Agora eu não sei o que define isso. Então aquele negócio que a gente falou uma vez assim, de tipo, sair fazendo bem egoisticamente, segundo a teia de Reid, funcionaria. Você ia receber muito bem de volta também, mesmo que não fosse porque você é de fato muito bom. Exatamente. Que loucura, né? Entendeu? É uma meritocracia assim. Né? Mas ao mesmo tempo não é igual da que faz de verdade. Aí o que define isso? Será que é a própria teia? Eu não sei. Então deve ter mais alguma coisa que age simultaneamente, paralelamente à teia. E se for alguma coisa? Se for o vácuo quântico. Não, e se a teia tiver uma consciência onde ela consiga minimamente discernir aquilo que entrou no campo acástico, já que está no campo acástico, logo eu imagino que ela é meio que onisciente, né? Não, mas o campo acástico é a teia, aí que tá. Não, tá, mas aí o campo acástico é a teia. Então tudo entra no campo acástico, qualquer acontecimento. Então se ela tiver uma consciência que seja onisciente, onipresente no caso, né, também, e onisciente no sentido de que ela sabe de tudo, ela consegue discernir uma situação e ver minimamente se tal coisa aconteceu por questão de injustiça, ou nessa questão mesmo de injustiça, de um assassinato, ou se fosse uma questão de proteção. Talvez possa ter uma consciência, né, no campo acástico que consiga agir como um juiz, sabe? Sim. Que tá vendo toda a história e fala, tá bom, vou reduzir a pena desse daqui porque... Então, mas é isso mesmo. A verdade, o URD seria a parte que é o campo acástico, onde está guardado todas as informações. A verdade, que é a que mede, entendeu? Ela mede a teia. É isso, a medir é julgar através do passado e do que tem dependência o que tem que ser aplicado. Mas agora, pelo que eu entendi, ela faz isso muito mais racionalmente do que emocionalmente. Fica parecendo aquelas... O jeito que os evangélicos vê o dia do juízo final, que vai chegar na frente de Deus, ele vai estar como um juiz assim, batendo um martelinho, sabe? Parece isso. Só que é isso a cada segundo. Entendeu? Exatamente. Então, será que essa teoria que você falou da possibilidade de um ser lá de fora entrar não foi meio que uma tentativa de solucionar a injustiça, a indignidade desse mecanismo, dessa teia? Porque aí, se for um ser almado que entrasse, aí meio que ia resolver essa questão de moral, pelo menos em partes. Né? Ele ia conseguir, de certa forma, discernir o que é certo, o que é errado, as intenções dos seres que estão ali. Então, e eu acho que até faz sentido se a gente for levar em conta o livro de Urântia, né? Porque lembra que tinha vários seres e cada hostes celestiais lá, elas tinham determinados
determinados cargos, né, e determinadas funções. Talvez tenha sido isso, algum ser que mergulhou e se ligou a isso daí para meio que conseguir balancear. Eu também acho que é possível, porque eles contam que o Orlog, que é o criador disso, ele começou a ser muito procurado pelos demos, porque os demos agora queriam saber o seu destino, sabe? É como se ele se tornasse um vidente. Todo mundo queria, me conta como vai ser o meu futuro, me conta. E ele começou a ser muito perseguido e ele não gostava disso, ele tentou fugir e chegou uma hora que ele desapareceu. Mas ele tinha tanto acesso assim a essas informações, passado, presente e futuro? Tinha, ele criou tudo. Ah, tipo assim, pode ter criado, mas tá à parte, sabe? Ah, não. Muito Conseguia pelo contrário, ver esse computador? muito pelo contrário, ele criou e entrou tão dentro do negócio que é possível que o espírito dele virou isso daí, entendeu? O espírito dele que seria o espírito que imantou nesse negócio todo. Poderia, é uma possibilidade. Então, mas como que ele desconecta todo o corpo para o espírito lá de fora verdadeiro conectar, né? Difícil de entender, né? É como se fosse que ele criou um corpo, né? Isso. É como se fosse que esse computador é um corpo. Uhum. O corpo dele. Sim. Pode ser. Mas essa teia, ela se restringe a um determinado limite de espaço-tempo nesse universo ou ela abrange todo o universo? Todo o universo, os dois, inclusive. Porque ela foi criada do lado de lá, mas ela atinge aqui, inclusive, o lado espiritual. Isso que é mais estranho. Ela funciona até do lado espiritual, sendo que o lado espiritual não foi criado materialmente, né? Então, agora eu estou em dúvida, porque uma vez eu estava numa conversa com o Alci e ele falou que outras espécies não têm karma. Tipo, eles vivem milhares de anos e eles não colhem os resultados das ações deles. Eles podem fazer o mal sem nada que os freie nesse sentido. Então, será que a teia quântica, na verdade, ela está limitada a um determinado espaço? E há quanto tempo que ela foi criada também? Essa que é uma das questões que eu queria saber. Sabe? Tem uma ideia? 6 bilhões de anos depois da criação do Big Bang. Então, 13, vai dar metade, vamos falar na metade da existência. Mais ou menos também quando Sofia veio para cá, foi mais ou menos no mesmo tempo que criou a Sofia veio um pouco depois ainda. Então a teia foi criada antes. Só que eu acho que mesmo que ela foi criada antes, ainda se aplica, entendeu? Porque o Javé, por exemplo, foi criado antes, mas a lei se aplica a ele, todos os seres. Não acho que, eu acho que se existe algum ser que consegue escapar dela, é por causa da rebelião dos elétricos. Não por causa do tempo que ela foi criada, entendeu? Porque o URD é o passado, é organizar tudo que já tinha acontecido mesmo. Tanto se para pensar, o URD só funciona. Posso estar errado, peraí. Não, acho que sim, o URD só funciona a partir do momento que foi criado, porque você criou e você armazenou todas as informações do passado. Hoje em dia, as informações do passado não são mais necessárias, são necessárias as pendências do futuro. Sei lá, esse negócio passado também futuro é muito louco, né? Dá um bug, né? É. Tudo certo? Tá tocando despertador. Entendi. São questionamentos aí, porque realmente eu lembro de uma conversa parecida com essa, com o Alci, mas bom, são coisas que a gente tem que estudar. Porque é meio louco, né, pensar que tipo, um computador quântico, mesmo que seja um ser muito grande assim, atinja todo um espaço de realidade, né? Por exemplo, acho que o ponto da conversa que a gente estava tendo era, por exemplo, os reptilianos. Acho que minha pergunta foi tipo assim, se eles tinham karma, se eles entravam nesse ciclo, na roda de Sansara. E aí, pelo que ele tinha me falado, não, sabe? Eles não tinham karma e nem entravam na roda de Sansara. Parece que isso estava mais limitado aqui a nós, assim, sabe? Aos seres humanos. Será que isso não é de acordo com o DNA também? Eu sei que ele pega no DNA também. Entendi. Agora, como eu não sei, eu acho de verdade que esse vai ser um assunto que vai ter como se fosse uma parte 3. Porque a parte 1 eu considero aquela que nós falamos, uma palestra lá que nós falamos que o universo. Você lembra? Foi você que fez, lógico. Que falava que as leis não eram tão certas. É verdade. Aquela foi como se fosse a parte 1. Essa seria a explicação de uma delas, não lembro que você falava de outras.
E agora, com certeza, logo aparece uma parte 3. Essa foi uma das primeiras palestras do Cara, canal. foi a terceira. Eu acho que foi a primeira. Nossa. Pode Eu ser. acho. Bom, é isso, né? Ficam esses pontos de interrogação aí pra galera que tá assistindo se perguntar também e ir atrás para tentar responder. E se encontrarem alguma resposta nesse sentido, tragam para nós, porque a gente vai ficar feliz de tentar chegar a uma conclusão melhor sobre isso, né? Mas são respostas que nós não temos ainda. Talvez nem tenhamos num tempo tão próximo. E é muito chute, sabe? Pode ser tudo mentira, pode ser que nada disso é verdade, pode ser que não existe reencarnação. Pode ser que depois que nós morrer vai tudo acabar. Fica ali ficando preso. Tá tudo bem. Bom, eu também, da minha parte foi isso. Pra mim essa palestra foi bem completa, assim, num nível que eu quase não consegui ter reflexões além, sabe? Foi muito completa, foi igual assistir uma palestra do Janval mesmo, sabe? É um assunto tão novo que não tenho o que pensar, só fico em silêncio ouvindo. Obrigado pela palestra, gostei bastante dessa parte 3, né? E acredito que a gente ainda vai ter que debater muito nesse assunto ainda. Essa foi a parte dele. Essa é a parte dele. 3 contando com a primeira que você falou. Então, primeiro é Essa assim. é a segunda. Ah, tá. Verdade, tudo a ver. Tô contando com a outra que você fez da revelação cósmica, mas não foi da trilha, né? Eu perdi o que eu ia falar, mas obrigado pela palestra. Então agradeço também a todos os mestres que estiveram aqui acompanhando. E obrigado também, Valdir, pelas reflexões também. Acredito que sempre que nós três começamos um assunto assim, o assunto se estende, né? O assunto se expande, nós três conseguimos entrar um na consciência do outro praticamente, né? Então obrigado pelas reflexões também. Eu que agradeço por mais uma conversa produtiva, mas que hoje não seja um daqueles dias que a gente chega a muitas conclusões, como em alguns outros assuntos que são de mais fácil acesso às nossas consciências. Um dia a nossa consciência vai conseguir permear esses assuntos e nos será dado a saber melhor sobre toda essa questão de ação e reação, de passado, presente e futuro. Mas eu acho que agora o que cabe ao ser humano e é o que é mais justo, e como o próprio Jesus ensinou e vocês citaram anteriormente, que é melhor que nós soframos injustiça do que cometamos injustiças com os outros. E a gente tem que buscar evoluir, a gente tem que buscar melhorar todos os dias, nos aproximar de Deus, ou como queira chamar, mas o que a gente pode dar de certeza é que esse Deus, e segundo todos os mestres espirituais e as mais altas consciências desse universo, nos dizem que Deus é amor. Então a gente tem que se aproximar ao máximo desse amor, e com certeza isso de alguma forma vai nos conduzir para algum estágio bom de evolução, algum momento bom de evolução, não só em relação a nós, mas em relação ao planeta e a toda a humanidade, e com isso também nós vamos ajudar Javé a chegar na cura que ele tanto precisa. Afinal, se essa teia ela foi criada com o intuito de trazer respostas para Javé e trazer alguma forma dele se curar, a gente faz parte dessa teia, então cabe a nós também cumprirmos nosso trabalho e também nos dar respostas, traz esclarecimentos para aqueles que estão ainda muito apegados à igreja, à religião, aquela ideia de que Deus, o Criador, é um Deus perfeito. A gente vê que com essa teia aqui ele tem muitos problemas, mas nem por isso devemos odiá-lo. O Criador é um ser supremo, ao qual nós devemos respeito e devemos amá-lo, assim como o Divino Mestre Jesus nos ensinou. Então, obrigado, gente, pela palestra aqui, pelas conversas, pelas reflexões também, Denis, que você trouxe, enriquecendo tanto. Obrigado aos amigos espirituais que aqui estiveram, aos mestres que nos orientam e nos auxiliam, e ao Divino Mestre Jesus. Bom, eu agradeço a vocês dois pelas conversas. Eu acho que chegamos muito mais no aprofundamento na conversa do que na palestra em si. E só para finalizar, eu também queria dizer que, por mais triste que seja o assunto, Jesus nos ensinou a forma de passar por tudo isso. E parece até que ele tinha acesso momentâneo à teia de todo mundo que estava presente quando ele escrevia e falava os seus discursos, porque quando ele disse que
todos aqueles que seguiu o evangelho dele teria a chance de existir a possibilidade deles serem perseguidos e assassinados, mas mesmo assim que eles fizessem, todos aqueles que perdessem sua vida em nome deles, na verdade achariam, sabe? Que exemplo perfeito, sabe? Então ele já deu o exemplo perfeito de que por mais que exista a indignidade, vamos passar por ela. Ele ensinou como e deu o exemplo, sabe? Ele simplesmente deu o exemplo perfeito de como passar por cima dessa teia e seguir o caminho de vida sem se prender a nada. É isso. Jesus, uma conclusão que nós tiramos na palestra é que Jesus está sempre certo, né? Mais uma vez. Então é isso, agradeço a vocês, agradeço a proteção, aos espíritos que estiveram presentes acompanhando. Por mais que eu sinta que muitos não gostaram e tentaram até me deixar mais quieto, assim, sabe? Pensar melhor nas palavras. Mas se seguiu, eu acredito que vai ressoar e seguir de evolução para muitos. Obrigado a todos.